Você já sentiu que alguém pensava em você, mesmo sem nenhuma mensagem, sem nenhum sinal visível, apenas aquela sensação silenciosa que atravessa o corpo como um sopro? Carl Jung dizia que a psique humana é tecida por fios invisíveis e que entre duas pessoas pode haver um campo simbólico, uma ponte energética onde o pensamento de um toca a alma do outro. Quando alguém pensa intensamente em você antes de dormir, essa energia cria pequenas ondas que ecoam na sua própria consciência. Um arrepio, uma lembrança súbita, um sonho inexplicável. Nada disso é acaso, é sintonia. Mas antes de mergulharmos nos sinais concretos, precisamos entender algo mais profundo. O que faz com que um pensamento sobreviva à distância? Jung chamou de sincronicidade o encontro significativo entre mundos internos e externos. Quando você sonha com alguém e no dia seguinte recebe uma mensagem dessa pessoa, isso não é coincidência, é o inconsciente comunicando-se através de símbolos e eventos. O pensamento amoroso tem um poder criativo. Ele não apenas observa o mundo, ele molda o mundo. E é aqui que começa o primeiro passo da nossa jornada. Reconhecer que o amor não é apenas um sentimento, é uma força psíquica ativa. Quando alguém pensa em você antes de dormir, esse pensamento cria um elo sutil, como se o inconsciente dele tocasse o seu. Talvez você tenha sentido uma calma inesperada, uma saudade sem motivo, uma emoção que brota do nada. Esses são rastros da presença mental do outro em seu campo energético. Mas Jung também alertava: a mente só percebe o que está preparada para acolher. Se dentro de você há uma crença secreta de que não é digna de ser amada, o sinal se perde. A vibração vem, mas não encontra abrigo. É como tentar sintonizar uma estação de rádio com o dial desalinhado. A música existe, mas você só escuta o chiado. Por isso, o primeiro diagnóstico da alma amorosa começa dentro de si. Carl Jung acreditava que o inconsciente coletivo guarda uma linguagem antiga, a dos símbolos e arquétipos. Quando alguém pensa em você com intensidade antes de dormir, essa linguagem começa a operar silenciosamente. As imagens, emoções e recordações que emergem no seu íntimo são o vocabulário invisível desse diálogo psíquico. Às vezes, o pensamento dele te alcança como um sussurro, um lampejo de ternura, uma sensação repentina de presença. Outras vezes, chega como inquietação. Você tenta se concentrar, mas algo dentro de si se move, como se uma parte esquecida despertasse. O segundo sinal de que ele pensa em você antes de dormir é o chamado energético. Aquele momento em que a alma se torna um espelho e reflete o desejo do outro. Jung dizia que o amor é uma força de integração, uma tentativa de unir o que está fragmentado. Quando ele pensa em você, é como se o inconsciente dele buscasse se completar no seu. Por isso o pensamento do outro nos toca de maneira tão íntima. Não é o ego que sente, é a alma. Nesse espaço entre o consciente e o sonho, nasce o fenômeno da projeção amorosa. Ele projeta em você a sua própria imagem ideal, e você sente essa projeção como se fosse um chamado interno. É por isso que, mesmo distantes, certas pessoas parecem continuar presentes em nossa vida emocional. Elas habitam o campo simbólico, um lugar onde tempo e espaço deixam de ser barreiras. Mas atenção, a projeção é uma armadilha sutil. Quando você confunde o outro com o ideal que ele representa, se perde no reflexo e esquece a própria essência. É por isso que o autoconhecimento é o único antídoto contra o amor ilusório. Aquele que se conhece profundamente reconhece a diferença entre o sentimento verdadeiro e a projeção inconsciente. A chave para não se perder nesse processo pode ser resumida em 3 palavras: sentir, aceitar, soltar. Sentir o que vem, aceitar sem resistência e soltar o que não pertence mais. Essa tríade é o primeiro passo para que o amor circule de forma livre e consciente, sem depender da presença física do outro, mas também sem se aprisionar na ausência. Quando ele pensa em você antes de dormir,
o invisível se torna uma ponte. Mas só quem aprendeu a estar em silêncio interior é capaz de ouvir o som dessa travessia. O terceiro sinal é a sincronicidade amorosa. Jung descrevia esse fenômeno como a coincidência significativa que une dois mundos, o interior e o exterior. Você pensa nele e o celular vibra. Escuta uma música que foi de vocês, justo quando tentava esquecê-lo. Sonha com algo e no dia seguinte vive uma cena idêntica. O acaso deixa de parecer acaso. Esses encontros simbólicos acontecem porque a energia psíquica busca expressão. Quando alguém pensa intensamente em você, o universo se organiza em torno dessa vibração. As coincidências se tornam mensagens cifradas. O coração percebe antes da mente, e o corpo reage, com um arrepio, um nó na garganta, uma vontade súbita de olhar o telefone. Mas para decifrar esses sinais, é preciso limpar o campo interior. Jung dizia que o inconsciente é como um lago. Se a água está turva, nada pode ser refletido com clareza. Se você carrega culpas, medo de rejeição ou padrões de escassez afetiva, não reconhecerá os sinais do amor, apenas o eco das feridas antigas. Por isso, antes de interpretar o que vem de fora, volte-se para dentro. Observe o que sente quando pensa nessa pessoa. O amor verdadeiro traz expansão. A carência traz aperto. Se há tensão, o elo precisa ser curada. E lembre-se, o universo responde ao que você vibra. Escreva nos comentários: eu recebo amor. Essa afirmação é uma permissão energética, um selo psíquico que abre espaço para o amor saudável entrar. O universo só envia amor para quem se declara pronto para recebê-lo. Esses sinais não aparecem por acaso. Eles são a resposta simbólica de uma ligação emocional que ultrapassa o tempo. Mas é o estado interior que decide se o amor se manifesta ou apenas ronda, à espera de um coração aberto. Há uma razão profunda para que o pensamento do outro te toque antes do sono. Jung via o sonho como a linguagem mais pura do inconsciente. À noite, quando o ego adormece, o inconsciente fala, e é nesse espaço entre vigília e sonho que o pensamento de quem te deseja encontra passagem. O quarto escuro se torna um campo de energia. O quarto sinal é o eco onírico, quando ele aparece em seus sonhos de modo recorrente, mesmo que sem contexto. Não se trata apenas de saudade, mas de comunicação simbólica. O inconsciente dele envia imagens, o seu traduz em símbolos. Pode ser um gesto, um olhar, um cenário familiar. A alma fala por imagens, não por palavras. Entender esses sonhos é fundamental. Eles não anunciam apenas o que o outro sente, mas também o que você ainda precisa curar. Talvez o sonho traga o desejo de reconciliação ou revele a parte de si mesma que ainda busca aceitação. Jung chamava isso de função transcendente, o diálogo entre consciente e inconsciente que produz transformação. A melhor forma de ouvir o que os sonhos dizem é escrever logo ao acordar. Anote tudo: imagens, sensações, frases. Depois pergunte-se: o que essa cena quer me mostrar sobre o amor? Quais partes de mim aparecem nesse encontro noturno? O sonho nunca é literal, mas sempre é verdadeiro. Quando alguém pensa em você antes de dormir, seu inconsciente sente o chamado e responde na linguagem dos símbolos. Cada sonho é uma carta invisível enviada pela psique de um para o outro. O quinto sinal é o silêncio carregado de presença. É quando a ausência dele parece densa demais, como se algo se movesse no ar. Você está tranquila, mas sente uma energia vibrando, um pensamento vindo de longe. Jung chamaria isso de manifestação do ânimos, a imagem masculina que vive no inconsciente feminino. Quando o ânimos desperta, ele pode se projetar em alguém real, e é por isso que sentimos a presença de certas pessoas mesmo à distância. É o inconsciente tentando integrar uma força interior através da figura do outro. Esse homem que você sente talvez represente, no fundo, o seu próprio poder de ação, coragem e amor próprio. Perceber isso é libertador.
Em vez de esperar a confirmação do outro, você passa a integrar o símbolo dentro de si. A ausência deixa de ser carência e se transforma em aprendizado. O amor, então, deixa de ser busca e se torna reconhecimento. Se ele pensa em você antes de dormir, é porque há algo nessa conexão que ainda pede integração. Talvez o inconsciente de vocês esteja tentando equilibrar forças opostas, razão e emoção, desejo e medo, entrega e controle. Quando a alma se equilibra, o vínculo muda de frequência. A chave aqui é transformar a falta em força. Esse é o ponto de virada. O amor que antes te fazia esperar, agora te ensina a se tornar. Há também o sinal físico, o sexto. O corpo reage à vibração psíquica. Um arrepio sem motivo, uma leve taquicardia, uma vontade súbita de olhar para um lugar específico. Jung dizia que o corpo é a última fronteira da alma, o lugar onde o invisível ganha forma. Essas reações acontecem porque o pensamento é energia. Quando ele pensa em você antes de dormir, a vibração atravessa o campo sutil e toca o corpo. A ciência chama isso de ressonância. Jung chamava de sincronia simbólica. É o mesmo princípio das marés. Quando uma força se move, tudo ao redor responde. Porém, é essencial discernir entre intuição e ansiedade. A intuição é calma e silenciosa. A ansiedade é ruidosa e impaciente. Se o seu corpo responde com serenidade, é sintonia. Se responde com inquietação, é carência disfarçada. Para reconectar-se à sua intuição amorosa, respire fundo antes de dormir. Feche os olhos e imagine uma luz suave envolvendo o seu coração. Diga mentalmente: eu libero o medo e recebo o amor. Esse pequeno ritual alinha sua energia e purifica o campo psíquico, abrindo espaço para perceber com clareza quando a conexão é verdadeira. O amor consciente começa na escuta do próprio corpo. Ele é um instrumento mais sensível da alma. O sétimo sinal é o espelho emocional, quando o que você sente reflete o que o outro vive. Jung dizia que o relacionamento é o maior laboratório do autoconhecimento, porque o outro sempre revela a nossa sombra. Quando ele pensa em você antes de dormir, parte dessa emoção atravessa o inconsciente e te alcança como uma onda sutil. De repente, você sente saudade sem motivo, ou uma paz inesperada, mesmo sem notícias dele. Essa sintonia emocional mostra que há um vínculo ativo. O inconsciente dele envia vibrações e o seu traduz em sentimentos. Mas é preciso maturidade espiritual para não confundir esse reflexo com dependência. O verdadeiro amor não aprisiona, desperta. E só desperta quando há aceitação. Você está pronta para acolher o amor que o universo quer te enviar? Então escreva agora nos comentários: eu recebo o amor. Essa frase é uma chave psíquica, um código vibracional que comunica ao universo. Estou pronta. O amor flui para quem o reconhece e o chama com consciência. Se ele pensa em você antes de dormir, a energia circula. Mas se você também aprender a pensar em si mesma com ternura, o ciclo se completa, a sombra se integra e o amor finalmente encontra morada. O oitavo sinal é o tempo que se curva. De alguma forma, os eventos se organizam para aproximar vocês. Encontros casuais, mensagens cruzadas, lembranças que voltam em sincronia. Jung dizia que o tempo psicológico é diferente do tempo cronológico. Quando há um elo profundo, o inconsciente cria atalhos. Esses momentos são convites da vida para revisitar o vínculo sob nova consciência. Talvez não para reviver o passado, mas para compreender o que ele representou em sua jornada de individuação. O processo de se tornar quem realmente é. O amor, para Jung, é o espelho mais poderoso da alma. Ele nos obriga a olhar o que evitamos ver. Nossas carências, nossos medos, nossas necessidades de controle. Quando alguém pensa em você antes de dormir, ele desperta não apenas o sentimento, mas também a parte de si mesma que ainda busca integração. O segredo está em agradecer o sinal sem se prender a ele. O verdadeiro poder está em permanecer aberta, sem exigência, sem expectativa, apenas presença. O amor não é uma posse,
é uma frequência. Quando você aprende a vibrar nela, tudo o que for verdadeiro retorna naturalmente. Cada pensamento que ele envia, cada lembrança que ressurge, é um lembrete. O vínculo invisível só se sustenta quando há evolução interior. O amor que persiste não é o que prende, é o que expande. O nono sinal é o chamado da alma, aquele momento em que, mesmo em silêncio, você sente que há algo a ser vivido, compreendido ou finalmente libertado. Jung dizia que o inconsciente nos envia mensagens disfarçadas de desejo. Às vezes, o pensamento que ele tem antes de dormir não é apenas saudade, é o inconsciente dele pedindo reconciliação, cura ou fechamento. E se você o sente, é porque há uma lição compartilhada entre vocês, um elo que ainda precisa ser integrado para que ambos avancem. Esse chamado se manifesta de formas sutis. Você sente o nome dele ecoar em músicas, lugares, sonhos. Sente a energia dele perto, mesmo sem contato. Isso não é fantasia, é o campo simbólico tentando se harmonizar. O amor, quando verdadeiro, continua existindo mesmo quando a relação muda de forma. Ele deixa de ser posse e se torna consciência. Mas o amor só se manifesta de maneira saudável quando o inconsciente está limpo. Se há feridas não vistas, elas distorcem o sinal. Jung afirmava que tudo o que não enfrentamos em nós mesmos, o destino nos faz encontrar fora. Em outras palavras, se você ainda repete padrões de rejeição, é provável que atraia histórias que confirmem essas feridas. A boa notícia é que esse ciclo pode ser transformado, e o primeiro passo é o autodiagnóstico. Por isso, antes de buscar qualquer resposta fora, volte-se para dentro. Faça o quiz gratuito de diagnóstico da vida amorosa. Ele foi criado para revelar o que o seu inconsciente está tentando te dizer sobre o amor, o que te bloqueia, o que te protege e o que te impede de ser plenamente amada. É um mergulho simbólico, uma jornada de espelho interior. Ao descobrir seu padrão emocional, você começa a mudar a vibração, e é nesse instante que o universo começa a responder diferente. E se você deseja que essa nova vibração se manifeste agora, declare isso energeticamente. Escreva nos comentários: eu recebo o amor. Essa é a sua senha vibracional. Ela mostra ao universo que você está pronta para ser amada de forma consciente, sem medo, sem resistência. O amor não se conquista, ele se permite. Quando ele pensa em você antes de dormir, a energia chega até você como uma onda sutil. Mas o que decide o que fazer com essa onda, acolher, transformar, libertar, é o seu grau de consciência. Esse é o verdadeiro poder do feminino integrado. Não esperar ser escolhida, mas escolher vibrar no amor em sua forma mais elevada. O nono sinal, portanto, é esse. A consciência desperta de que tudo o que você sente é ao mesmo tempo mensagem e convite. Ele pensa em você, sim, mas o universo quer que você pense em si mesma, com o mesmo amor. Só assim o ciclo se completa e o verdadeiro vínculo, aquele que nasce da alma e não da carência, pode florescer. O 10º sinal é o silêncio que permanece. Mesmo quando tudo parece ter acabado, há uma paz que fica, como se uma parte de você soubesse que algo foi aprendido. Jung chamava isso de integração, quando o amor deixa de ser busca e se transforma em sabedoria. Se ele pensa em você antes de dormir, é porque em algum nível há algo entre vocês que transcende o tempo. Mas agora, o mais importante é o que esse vínculo despertou em você. O verdadeiro amor não vem para completar, vem para revelar. Feche os olhos por um instante. Sinta o que o coração ainda guarda e agradeça. O aprendizado está feito, a energia foi honrada, o ciclo pode seguir. E se deseja abrir o próximo capítulo da sua jornada amorosa, lembre-se, o universo só envia amor para quem aceita receber. Escreva, uma última vez,
eu recebo o amor. Essa é a sua chave final. Simples, poderosa, definitiva.